de barcos a chamam de linhas sombrias, como na linha tênue entre a vida e a morte. Mas é possível ser rápido na água. É só perguntar a Ken Warby. Em 8 de outubro de 1978, Ken alcançou os 511.011 km por hora numa linha reta em Blowering Dam, na Austrália. Um recorde mundial que ainda não foi quebrado. Foi a realização de um sonho de Ken que começou anos antes. Quebrar o recorde mundial de velocidade na água num hidroavião artesanal. O conceito-chave para ser rápido na água é ter um barco que fique em cima da água e tenha potência suficiente para atingir a velocidade que você quer. Este é o tipo de embarcação capaz disso. Como o nome diz, um hidroavião é um barco diferente dos demais. Parte lancha veloz e parte aeroplano. Não foi construído para ser confortável ou flutuar bem. Foi criado apenas para ser rápido. Como? Bom, se a água desacelera, então o jeito é ficar acima dela. O casco hidrodinâmico de um hidroavião toca o mínimo possível a água, surfando nela através de projeções chamadas flutuadores e sendo impulsionado por trás pela hélice. Não é criado para cruzar a água como um barco de corrida. Foi criado para sobrevoar a superfície da água quase como um avião. À plena velocidade, o próprio casco ajuda o barco a ficar acima da água. Um efeito conhecido como planar, daí o nome. O hidroavião recordista de Warby foi batizado de The Spirit of Australia e foi construído no quintal de sua casa. Eu sentei numa noite de sábado na cozinha com um pedaço de papel 30 por 20, uma régua e um lápis e comecei a desenhar. Depois fui para o quintal com umas folhas de compensado e fiz uma armação. Cobri com o compensado e encaixei um motor nela. Ele conseguiu o motor de $65 numa liquidação. Ele juntou um orçamento modesto usando a própria intuição. Eu tive que improvisar tudo naqueles dias. Não havia ninguém que pudesse me dizer o que ia acontecer na velocidade que eu queria. Por isso, eu experimentei muito. Fiz um monte de testes em várias velocidades e gradualmente deu certo. Senti o barco como eu queria e torci para dar certo. Nas últimas 4 décadas, 4 homens tentaram quebrar o recorde de velocidade na água. Apenas Ken Warby sobreviveu. A coisa não é brincadeira. Eu me toquei. Quando sentei no lago e olhei para o barco que ia usar, que eu tinha 50% de chance de chegar vivo do outro lado. Mas apostei nos 50% certos, entrei nele e mandei ver. Agora outras equipes estão tentando quebrar o recorde de Warby. E isso vai levá-lo de volta à água abaixo. Aos 68 anos, Warby está fazendo tudo de novo. Tentando quebrar o próprio recorde e estabelecer um novo marco no mundo da hipervelocidade. Seu plano de ataque? Um barco caseiro, como sempre. Eu mexi com o sistema um pouco. Imaginei que, se eles conseguissem fruição, eu ia ter uma arma que os faria pensar 2 vezes. E eu consegui. Ele estava seguindo a mesma fórmula que da primeira vez, incluindo a construção de seu próprio barco. Restou muita coisa do barco antigo, mas ele agora está exposto num museu. Daí, a única coisa a fazer é construir um novo. É um design parecido. Máxima potência, mínimo contato com a água. Por que mexer no time que está vencendo? E construído da mesma forma. Pouco orçamento e pouca tecnologia. O barco é feito de compensado, algumas folhas de alumínio, uma cauda vertical de fibra de carbono e a cauda de um avião que peguei numa sucata. Bem simples. Num mundo de componentes da era espacial, ele confia sua vida ao mesmo material que os vikings usavam em seus barcos: madeira. As pessoas acham que é um barco de madeira porque não tínhamos tecnologia para algo mais complexo. A madeira é o material mais apropriado. É flexível, aguenta o esforço, cede e retorna à sua forma original. Compostos e metal são muito rígidos. Eles se desgastam com o uso. O material é o ponto-chave nesse negócio. Ele tem potência de sobra.
Potência suficiente para destroçar o barco se ele não tiver cuidado. O barco antigo nunca sofreu uma fissura e enfrentou a água a 500 km por hora. Isso prova que não é preciso usar compostos ou alta tecnologia. O que o Warby faz instintivamente, os engenheiros de barcos de corrida pesquisam há décadas. Todos os barcos hipervelozes enfrentam os mesmos desafios: tocar o menos possível a água, sem rachar ou explodir. Mas se o barco de Warby é mesmo tão rápido, é impossível dizer. Ele pode sobreviver ou se desintegrar no piscar de um olho. A melhor pesquisa acontece aqui, no circuito da corrida. Eles não são tão rápidos quanto o barco de Warby, mas servem de teste para todos os mesmos princípios. 4, 3, 2, 1, largar! Estes hidroaviões são os barcos de corrida mais rápidos do mundo. Alcançam cerca de 300 km por hora em linha reta antes de começar suas manobras características de patinação. Como o barco de Warby, eles são parte barco, parte aeronave e velocidade pura. Os motores são de helicópteros Chinook, a maioria deles usada na Guerra do Vietnã. São helicópteros birrotores usados para carga pesada. Mais de 2.600 cavalos de força queimando uns 15 litros de combustível por minuto. É muita potência para um só barco, mas a fim de impulsionar esses monstros de 3 toneladas é preciso ter muitos cavalos e alguns pôneis atrás deles. O desempenho deles numa corrida pode influenciar a próxima geração nas tentativas de quebrar recordes mundiais.